irmãos, queridas irmãs, o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é? Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Maria, auxílio dos cristãos, queremos viver a vontade de Deus. Irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom nos reunirmos hoje, em mais um dia da novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, cujo quadro aqui se encontra elucidativo para todos nós, porque nos aponta para Jesus Cristo. E Maria olha para nós. Quando nós fazemos essa novena, nós queremos também olhar para Maria e, através dela, chegar a Deus e fazer a sua vontade. Hoje o título sugestivo da ladainha é auxílio, auxílio dos cristãos. Aqui nós estamos, então, com várias intenções, aniversários, casamentos, ação de graças, saúde. Nos unimos espiritualmente aos que já se foram fisicamente, mas se encontram conosco espiritualmente, sobretudo no coração de Deus. Essa é a grande riqueza da Santa Missa, porque ela faz um encontro, uma ponte entre nós aqui da terra e os que já palmilharam a caminhada terrena. E aí então nos encontramos com Maria, que é para nós o grande auxílio, porque ela é nossa mãe. E a mãe é aquela que entende da dor, da alegria, das esperanças, como também do desespero, do sofrimento de seus filhos. Qual a mãe que não sofre e não se alegra com os sentimentos e também com as conquistas de seus filhos? Assim é Maria. Ela é realmente para nós o grande auxílio, o auxílio para a nossa caminhada neste mundo, para vivermos a vontade de Deus. O tema, justamente, da liturgia da palavra é este: fazer, viver a vontade de Deus. A partir do exemplo de Maria, a gente vê muitas motivações em Nossa Senhora que nos ajudam a viver a vontade de Deus. Mas queria apontar 3 aspectos nessa vivência de Maria da vontade de Deus. O primeiro é a humildade. Nossa Senhora se coloca humildemente diante de Deus, como uma pequenina adolescente, serva e filha. Maria é humilde. Maria se parece com os pobres, com os que precisam de Deus para atender à sua necessidade. E ela sabe que somente em Deus encontrará a esperança e a força para viver. Outra característica de Maria, de acordo com as leituras de hoje, é a sua fé. Uma fé incondicional, através daquele sim que ela dera desde pequenina, se colocando para servir a Deus. Uma fé confiante, uma fé consagrante, uma fé que se entrega a Deus. É por aí também que nós vamos aprender a viver a vontade de Deus. Neste mundo tantas vezes conturbado, sofrido, sobretudo agora com essa pandemia terrível que assola a humanidade,
É muito importante buscar em Maria essa motivação de fé, porque aí também aprenderemos com ela a confiar, a nos entregar a Deus. E a terceira atitude é justamente a sua disposição para servir, para viver o que Deus quer dela. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se de mim segundo a tua palavra. Maria não se apresenta passivamente. A sua presença, a sua participação na história da salvação é uma participação ativa de quem obedece, de quem participa, de quem não se omite, de quem entra nessa história ativamente para viver a vontade de Deus. Neste texto, capítulo 12 de Mateus, nós temos os familiares de Jesus como que duvidosos da ação de Jesus. Lembra-se um outro texto do capítulo 3 de Marcos, quando esses mesmos parentes estavam duvidando de quem era Jesus e quiseram de alguma forma ali se apresentar naquele momento achando, como os fariseus, que Jesus estava louco, porque ele curava, ele pregava, exorcizava e fazia maravilhas. Estavam de fora. E fazia maravilhas. Estavam de fora. Ao que Jesus então dirá que fazer parte da sua família é muito mais do que um laço de sangue ou biológico. É mais ainda o laço espiritual de quem vive a vontade de Deus. Ora, quem mais do que Maria viveu a vontade de Deus? Ela que é discípula também. Sendo mãe, ela acolhe Jesus em seu ventre materno. Mas sendo discípula, ela também se coloca como filha de Deus, como a primeira discípula que vive essa vontade de Deus. Isto é, Maria é aquela que assume o seu papel, tanto materno, quanto também no discipulado, no seguimento de Jesus Cristo. Portanto, quando Jesus diz, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, Jesus vai dizer claramente, isso transcende os aspectos materiais, humanos e sanguíneos. Quer dizer, fazer parte da família de Jesus é algo que não é fechado dentro de um muro, dentro de uma casa. Fazer parte da família de Jesus é assumir também a vontade de Deus, como Maria o fez. É claro que o texto bíblico, quando fala de irmãos, não se trata de irmãos do mesmo sangue ou do mesmo parentesco. Para o judeu, o irmão é aquela pessoa próxima, o parente mais próximo, ou mesmo, uma linguagem mais generalizada, somos todos nós. Por exemplo, aqui na missa agora, nós estamos aqui como uma mesma família que divide as suas intenções no agradecimento, na saúde, na alegria de servir, rezando pelos que já se foram, porque nós também cremos na ressurreição. Para nós, a morte não acaba com a nossa esperança. A morte é uma porta de entrada para a eternidade. E é preciso também fazer essa passagem, como aconteceu na leitura do livro do Êxodo, que fala da libertação. O nosso Deus, então, qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que a gente saiba viver a liberdade, que nós tenhamos o dom de saber viver, o dom de ser feliz, o dom de ajudar os outros também a caminharem na felicidade. Por isso que o nosso Deus se apresenta como um Deus da libertação, o Deus que acompanha o seu povo, que liberta do Egito e que faz com que, através de Moisés, o grande líder, aquele povo atravesse o Mar Vermelho a pé enxuto e fique salvo ao final dessa passagem, ao passo que os exércitos do faraó acabaram morrendo sob aquelas águas, porque Deus olha a realidade do seu povo também. Deus é aquele quem se apresenta como nosso pai, como nosso amigo. Hoje é o dia do amigo, não é mesmo? Quantos amigos, quantas mensagens nós demos uns aos outros hoje. Alguém até perguntava, o que atrapalha a amizade? Será que o tempo? Será que a distância? Será que a eternidade? E outra pessoa respondia, não, o tempo dá mais força para a amizade, porque não se esquece o verdadeiro amigo. A distância
aproxima no coração. E também a eternidade guarda para sempre essa amizade. Isto é, nós estamos aqui como amigos, amigos que celebram, que agradecem, que se solidarizam e que sabem que Deus é Pai e olha por nós. E além de olhar por nós, Ele também nos alimenta nessa caminhada de fé e de esperança, nos oferecendo a sua mãe, a mãe da confiança, o auxílio dos cristãos, para que nós continuemos também a nossa caminhada neste mundo. Que Deus então nos ilumine para viver a sua vontade, que é também a nossa própria felicidade, que é compartilhada na amizade, na fé, na caridade, na solidariedade. Seja Maria, o auxílio dos cristãos, companheira na nossa caminhada deste mundo, rumo a uma eternidade mais feliz, que começa desde já. Pensemos um pouquinho.